Muitos parabéns, Grupo Seabra, pelo 37º aniversário. Venha celebrar connosco no Seabra Foods da Ferry Plaza, 281 Ferry Street em Newark. Música ao vivo e muitas ofertas, comidas, jogos, animação, dia 5 e 12 de outubro, entre as 11 e as 3 da tarde. Muitos parabéns, Grupo Seabra. Seabra Foods. Sabe bem, mas sabe mesmo. Olá, é um prazer estar consigo. Estamos em direto dos estúdios da SIC Internacional em Newark e temos connosco um grande nome do fado, e toda a gente a conhece. Um da fado, ela existe, tem um grande talento, é uma mulher lindíssima e, além do mais, tem-nos encantado noutras digressões aqui pelos Estados Unidos com a sua mestria, com aquela alma de fadista que ela tem e que muito poucos têm. E, mais uma vez, ela vem aí para uma meia dúzia de espetáculos dos quais vamos falar, mas vamos apresentá-la, vocês já a conhecem, trata-se a Carminho, que está connosco hoje. Olá, Carminho. Olá. É um prazer tê-la cá. Obrigada, para mim também. Acabou de vir promover o seu álbum e, ao mesmo tempo, apresentar-se à empresa americana. Sim. Teve lugar no Hotel Carvey, em Nova Iorque. Como é que foi a recepção das pessoas ali quando a viram cantar? Eu também ouvi e vi, mas como é que foi a reação das pessoas? Acho que a reação das pessoas varia muito, e a reação ao fado e também àquilo que é o meu trabalho tem sido sempre uma grande emoção, não é? O fado tem um poder de chegar às pessoas, ao coração das pessoas, mesmo que as pessoas aquelas que não entendem o português, mas sentem alguma conexão. E neste momento vim não só para promover uma turnê de mais ou menos 10 concertos pelos Estados Unidos, em novembro, mas também apresentar o meu disco, que vai ser editado pela Nonesuch Records, uma editora americana que vai começar este caminho comigo também e vai ser maravilhoso. É curioso, porque eu estava há pouco no carro e estava a ouvir numa estação espanhola, língua espanhola, 93.1, 93.3, e passaram o certo daquilo que fez ontem, chamava-lhe a Estrelita portuguesa, e eu achei muita piada, porque dizem até que, enfim, com uma estação que não fala a nossa língua, está a promover uma voz portuguesa. É uma coisa que é raro aqui nos Estados Unidos e só os grandes conseguem lá chegar. Mas é muito interessante porque a Carminho chama-se Maria do Carmo e a gente trata por Carminho muito, muito, muito carinhosamente. Ela é uma mulher que nasceu num bairro típico de Lisboa, Alfama ou Madragoa ou Bairro Alto. Por acaso não foi... Não, mas a mãe cantava por ali também. A minha mãe, eu não nasci, sim, mas eu cresci até aos meus 12 anos no Algarve. E depois é que eu me mudei para Alfama. E lá a minha mãe tinha uma casa de fados que se chamava O Embuçado, bastante conhecida, sim, claro. Onde eu conheci muitos fadistas, onde eu conheci a Beatriz, a Amália, foi lá que eu comecei a ouvir o Camané, e a minha mãe, certamente, e muitos outros. A Celeste, Rodrigues, mas foi aí que eu cresci, que eu aprendi bastante daquilo que eu... Desde muito pequenina, não foi? Sim, na verdade eu comecei a ouvir ao mesmo tempo que nasci, porque no Algarve, como não há casas de fado, os meus pais resolveram começar a fazer as suas noites de fado em casa, convidavam amigos que vinham de propósito para essas noites. Por isso, eu desde que tenho 2, 3 anos que ouço, comecei a cantar ao mesmo tempo que comecei a falar português, e isso traz um peso e uma história, uma memória. Claro. Desde aí tem feito muito, tem cantado muito, muito cedo se mostrou ao público e o público começou a gostar, e gosta e adora, e tem andado um pouco por todo o lado. Eu lembro uma entrevista que deu em Bogotá, na Colômbia, onde diz que o fado é a minha língua, e essa frase ficou-me. É a sua língua, é a sua alma, a sua paixão, e é também o seu sentir no dia-a-dia, não é? Exatamente, é por aí que eu me expresso, é através do fado que eu interpreto. Mesmo que eu canto outras canções, que eu viajo para outros universos, é sempre recordando um bocadinho aquilo que eu aprendi com o fado, a interpretar os poemas, a olhar as palavras, a ouvir as melodias. Foi sempre através do fado, é a linguagem principal, minha mãe. E, portanto, tem esse ADN já, não é? Diga? Tem o ADN da mãe. E da minha mãe também. A língua mãe e a da minha mãe. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Curiosamente também,
tudo o que tem feito pelo mundo, e não é só espetáculos para portugueses, é importante que se diga, quando os americanos ou os latino-americanos ou os europeus de qualquer sítio escutam o fado, hoje em dia o fado tem um peso diferente no sentido das pessoas, mesmo dos estrangeiros. E já ouvem fado em silêncio, que é uma coisa curiosa. Sim, as pessoas estão cada vez mais informadas, primeiro desde a Amália, primeiro que tudo, e depois com uma nova geração que revitalizou de alguma maneira o fado. Eu acho que a candidatura a Património Material também levou muita informação aos 4 cantos do mundo. E a verdade é que hoje em dia, apesar de tudo, eu canto mais vezes para pessoas que não entendem o português. E isso faz-me ter uma perspectiva sobre a forma como isso é importante. É importante comunicar. Nós comunicamos de maneiras diferentes. Nem sempre a língua é a primeira forma de comunicar. E o fado é uma linguagem tão poderosa. Nós, portugueses, temos esse privilégio de conseguir perceber os poemas e de conseguir ter toda a experiência por si só completa. Mas há quem não tenha a experiência por completo e ainda assim a procure, a queira saber mais. Eu ouço muitas pessoas dizer que começaram a aprender português porque foram a um concerto ou porque ouviram um disco, claro, e querem perceber o que é que está por trás daquela emoção toda e aquelas letras, o que é que as letras representam. Há quem diga que o fado é assim, muito triste. O americano diz, oh, it's boring. Já ouvi muita gente dizer isso. Mas a Carminho consegue, no seu repertório, apresentar não só fados tradicionais, como fados de autores diferentes, mas há uma envolvência não só do fado, melancolia, tristeza, mas há também muita alegria na sua interpretação. Isso é o tal fator de comunicação que é preciso introduzir ao fado? Talvez seja, porque eu acho que cada artista é um artista diferente. Apesar do fado ser um grande chapéu, cada artista faz o seu caminho. E é essa comunicação, por isso é que eu digo que o fado é o instrumento para o nosso pensamento e não é um fim em si mesmo. Claro. O fado é um instrumento para o que eu penso. E eu tenho 35 anos, já viajei algum bocado, tenho muitas influências de outras partes, de outras pessoas, de outras culturas, não só do fado, e isso invade também a minha percepção. Portanto, a mensagem que eu quero passar não é só de reviver um fado e uma mensagem e uma temática que está já noutro tempo. Claro. Porque na altura, provavelmente dos anos 50, anos da Amália, eles eram atuais nessa altura. Portanto, é importante recordar, é importante reviver, mas não é necessariamente bom ficar parado no tempo. Claro. Eu sei que você gosta muito de jazz também. Sim. E gosta de buscar noutras culturas, em noutros países, em noutros usos e costumes, também há algumas influências. É isso também ajuda. Claro, para já alimenta-me, claro, não é? Porque eu acho que uma pessoa precisa de estar sempre a beber com outra cultura e de se inspirar noutras pessoas. Os artistas é que inspiram os artistas. E, portanto, eu acho que é essa forma... E é muito curioso porque haverá também, em novembro, uma participação num festival de jazz em São Francisco. Sim. Que é uma coisa muito curiosa. Já lá estive uma vez e, de facto, eles são muito receptivos, porque o fado também tem alguma coisa de improviso, de domínio das melodias. Claro. E depois também trabalhei muito o repertório do Tom Jobim, que é bastante jazzístico. Sim, já anotei, Jobim. E uma coisa, em relação aos imigrantes são motivados nos espetáculos e nos concertos aos quais assistem aqui pelo fator saudade, é a distância. Como é cantar para imigrantes, para pessoas que estão longe e que têm aquele ponto de interrogação no rosto que diz: eu quero beber mais da minha cultura, do meu fado, das minhas canções? Há uma ligação umbilical grande. É algo único, porque as pessoas não estão nem em Portugal. Exatamente. E apesar de conhecerem tão bem a cultura portuguesa como os que vivem em Portugal, estão longe. E, portanto, há qualquer coisa de urgente em ouvir. Depois há uma necessidade muito grande, aqueles que viveram em Portugal, de passar essa cultura para os filhos. E porque é algo é um tesouro que as pessoas têm na sua cultura. E querem que os filhos, às vezes o marido, que pode não ser, ou uma esposa que pode não ser português, poder partilhar dessa cultura. Portanto, quando vem um artista, e eu sinto esse carinho, essa recepção muito fortes. É uma recepção quase familiar, não muito é? familiar.
Mas ao mesmo tempo, o que eu noto é que cada vez mais as novas gerações acompanham os artistas por causa da forma como o mundo está cada vez mais perto, com a internet, com esta forma de comunicar, de chegar a tanta gente. As pessoas mais novas, sobretudo, estão cada vez mais a acompanhar o trabalho que os artistas fazem e não simplesmente uma saudade de querer ouvir os repertórios da Amália ou de outros artistas, claro. Porque isso também é um caminho de cada artista que está no ativo, não é? E eu acho que esse carinho, que é tanto quererem ouvir algo que lhes remeta àquela saudade, mas também acompanharem e estarem a par daquilo que os artistas fazem hoje e estão a escolher hoje, é muito gratificante. Já sentiu comovida, emocionada com a recepção de imigrantes? Claro que sim. Um pouco por todo lado. Claro que sim. É diferente de Portugal? É diferente de Há Portugal. o fator distância, há o fator saudade. Há uma diferença entre vir às comunidades, onde todos estão juntos e nós, os artistas, vêm à comunidade, ou estar, que é o que eu faço mais frequentemente, na verdade, que é ir aos circuitos dos teatros nacionais dos países e muitas vezes vêm portugueses a esses teatros, mas há uma grande diferença nessas duas experiências, porque quando se está num lugar onde só há portugueses, onde eles convivem muito com essa cultura... Há um coração muito grande. Há assim E nos outros há os coraçõezinhos espalhados. Assim, espalhadinhos, sim, que é muito especial. Olha, o fado não é só quem canta, é também quem toca. É quem ouve. E quem ouve, exatamente. Portanto, é sempre bom, e eu acho que temos em Portugal neste momento um conjunto de músicos muito jovens que estão a fazer um magnífico trabalho e que era o meu medo, por exemplo, há 30 anos, quando percebi que o fado estava a vir uma crise. Sim. Mas já vamos falar disso. Nós sabemos que lançou um disco recentemente que se chama Maria. Sim. E que está a ser distribuído aqui nos Estados Unidos pela Warner. E a Maria é de facto um trabalho fantástico, porque acho que eu o classifico como talvez o seu melhor trabalho, do meu ponto de vista. Obrigada. Que é um conjunto de canções que é diferente em todos os sentidos e que demonstra bem aquela alma que consegue imprimir aos seus fados, às suas canções no palco. Eu sugeria irmos ouvir um desses takes do álbum Maria. Dessas que nos faz ser sábios do mundo, vivi desilusão tão desigual que vim dar a minha infância num segundo. Nem sabes tu aquilo que fizeste por mim, até por ti. Quando chegaste, só sei que ao te ver tu reergueste o que em mim era só cinza e desgaste. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela que iluminou o meu chão. És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Bem mais feliz agora, certamente. Vou eu seguindo assim pela vida fora. Não mais estarei sozinha e estou bem crente que o teu feixe de luz própria me segue agora. Tu és a estrela que guia o meu coração. Tu és a estrela
És o sinal de que eu conduzo o destino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Tu és a estrela e eu sou o peregrino. Lindo, Carminha. Este fado é lindíssimo. Obrigada. Qual é a sensação de tocar e cantar? É mesmo só cantar? E este fado é da sua autoria, curiosamente, um dos 6 ou 7 fados. Posso tem dizer neste que é álbum. uma canção, não é? Não é exatamente Sim, um sim, fado, claro, não é fado. mas foi uma canção que eu compus e que eu escrevi. Neste disco tem bastantes mais composições minhas do que é o habitual, mas foi um processo natural e aconteceu. Tocar a guitarra também não é nada habitual, Claro. e foi um momento no estúdio em que Eu isso estou a aconteceu. ouvir as pessoas lá em casa a dizer, mas a Carminha também toca. Claro que toca. Toco, quer dizer, E ajuda muito, toco e a ajuda compor, muito, claro, toco. claro. Agora, para me acompanhar, foi uma novidade e estou feliz com... E costumo tocar nos concertos também. Há uma pergunta que muitos portugueses aqui nos Estados Unidos perguntam, olha, como eu vivo aqui nos Estados Unidos, digam-me lá, onde é que mais gostou de cantar? Em que país é que mais gostou de cantar? Com exceção de Portugal, obviamente. Não é? Gosta mais da Europa, ou dos Estados Unidos, ou da Ásia, ou da América Latina? Olha, eu toco muito na Alemanha e adoro cantar na Alemanha. É curioso E porque... que dizem que é um povo que é muito mais frio do que é habitual, mas frio, não é verdade. É frio, mas não é dessa maneira... Exatamente. Aceitam muito repelente. bem a música e a cultura de outros países. São Não é? pessoas que, como também não têm essa forma de sentir as coisas, também a querem viver de alguma maneira. E querem perceber o chamado feeling, não é? Exatamente. Isso é muito São, curioso. têm aquele menos soul que... Talvez como os asiáticos também são um pouco assim. E outros que eu ia falar eram os coreanos, que foi uma surpresa, com reações muito parecidas com os portugueses, no meio dos fados, e a baterem palmas. Por exemplo, há uma questão interessante que é, quando se canta para estrangeiros, nunca se sabe quando é que eles acham que o fado terminou. Para nós portugueses é quando o fadista acaba de cantar, ainda que estejam as guitarras a fazer os últimos acordes. Gosta que aplaudam quando começa a cantar? Há quem não goste. Quer dizer, eu gosto é que a plateia esteja livre, esteja a viver aquilo que deseja viver e não que esteja condicionada com nada, com coisa nenhuma. E, portanto, quando as pessoas reagem de uma forma natural, sincera, acho que é sempre bom para o artista. Sabe que poderá ganhar um Grammy Latino muito em breve? Como é que vai reagir se isso acontecer? Todas as nomeações ou prémios que a pessoa E recebe... já recebeu vários. Tenho a felicidade de já ter recebido vários e bastante importantes. Sim, claro. São sempre uma maneira de nós dizermos a nós próprios que o caminho talvez esteja a ser o correto. Talvez esteja este o caminho. Não é que os prémios confirmem o nosso caminho, porque o nosso caminho tem que ser confirmado Mas por confirmam nós. exatamente Mas o reconhecimento dão-nos das uma pessoas. certa motivação e um reconhecimento que nunca deixa de ser super positivo. Claro, claro. É sempre positivo. É muito importante. E dá-nos alento. Não é? Olha, está aí em casa com certeza a pensar, mas quando é que a Carminho vem à minha comunidade? E como nós estamos praticamente em todo o país, eu quero que saiba que o primeiro espetáculo no dia 3 de novembro é aqui bem pertinho de Newark, em Nova Iorque, numa sala emblemática que toda a gente conhece, que é o Carnegie Hall. A Carminho vai lá estar, já lá esteve, mas vai lá voltar. Portanto, nós queremos que toda a comunidade de Long Island, sobretudo o estado de Nova Iorque, Connecticut, também não é longe, aqui de New Jersey, atravesse o rio e vá ver a Carminho no Carnegie Hall no dia 3 de novembro. Depois deste conjunto de 6 ou 7 espetáculos, temos dia 8 em Boston, Massachusetts. Em Boston, no Berkeley Performing Arts Center. É um sítio magnífico também, portanto, se está em Massachusetts ou em Rhode Island, ou mesmo em Connecticut, tem a hipótese de poder dar um saltinho até Boston, que é uma cidade lindíssima, e poder ver a Carminho no dia 8 de novembro. Depois, no dia 9, vamos para Toronto, Canadá. E em Toronto nós temos imensa gente a ver-nos. A Toronto será muito bom ver a Carminho no Telus Center, que é também um sítio magnífico, uma comunidade portuguesa heterogénea também, muito articulada, gosta muito de fado, com muitos açorianos também, e os açorianos têm este grato prazer de gostar do fado, porque têm também inúmeros músicos e fadistas
na sua cultura própria deles. E depois vamos andar mais umas horinhas até Montreal, no Canadá. Então, em Montreal, nós estamos no Place des Arts, que é também um local emblemático, tão emblemático como é o Carnegie Hall. Portanto, em Montreal poderá vir a caminho no dia 10 de novembro, portanto, tome nota, já não estamos muito longe. E depois, dali de Montreal, vamos viajar até à Califórnia, Los Angeles, no Broad Stage, onde a Carminho vai cantar, vai fazer o seu concerto, e depois vamos terminar no dia 17, portanto há aqui um intervalozinho de um dia apenas, para em São Francisco a Carminho atuar no Festival de Jazz de São Francisco. Portanto, como é fazer espetáculos 3, 4, 5, 6 em 10 dias? Ainda faltam concertos aí. Ainda faltam alguns, são alguns. Faz Washington também, nós temos imensa gente em Virgínia. Em Virgínia vai ser... Eu prometo dizer-lhe essas datas muito em breve. Na minha página também estão todos... Ou na página da Carminho, como é que é a página? É ir ao Facebook? É ir ao Facebook Carminho, ou ir ao Instagram Carminho. Okay. E vou em breve, eu acho que já lá estão as datas, mas de qualquer maneira. E são capazes de aparecer ainda algumas, talvez no Texas. Muito bom. Muito Austin. Bom. Não há português em Houston e nós temos algum feedback de português em Houston, no Texas, talvez pela indústria petrolífera que ali há e, sobretudo, muitos africanos, muitos angolanos também. Estão lá radicados imensos, portanto, também gostam muito de música portuguesa. Podem vir a Carminho. Eu prometo dar essas datas na sua totalidade. Vai poder ver isso muito em breve aqui na SIC Internacional. E é importante também referir uma coisa, é que tanto nas duas costas, costa leste e costa oeste dos Estados Unidos, poderá haver a Carminho. Mas as redes sociais são importantes também e têm tido inúmeras mensagens de portugueses espalhados no mundo, e não só portugueses, que a têm contactado no Facebook, não é? Sim, porque o Facebook é uma rede social como o Twitter e outras que nos colocam mais junto das pessoas. Isso tem notado uma importância também das redes sociais da sua vida? Obviamente, eu acho que hoje em dia não há outra forma de comunicar, quer dizer, temos ainda as maneiras mais tradicionais, a televisão, os jornais, mas o online está realmente fortíssimo e é preciso que o artista também... Mensagens? Respondo, sempre que posso respondo às mensagens. Isso é muito agradável. E tento dar o maior número de... Quando são mensagens que têm alguma questão, alguma pergunta, muitas vezes são pessoas a dizer que gostaram de um concerto, a agradecer, e eu fico muito feliz. Leio-as todas, respondo àquelas que têm alguma questão e alguma... E aquelas que são menos simpáticas também? Não recebo, é curioso. Isso é curioso, não receber menos simpáticas. Isso é bom sinal, é sinal que toda a gente gosta de si. Mas isso é muito agradável. Dizer. Pois. Não sei, olha, eu não sei se é falta de polémica. As pessoas boas geralmente não fomentam essa instigação não sei, talvez, social. Mas... Olha, nós temos 4 minutos para terminar. Eu gostava muito de ver e ouvir um vídeo que selecionámos e que eu acho também fantástico, que é O Menino e a Cidade. Vamos então com os últimos minutos em estúdio com nossa querida Carminho, com este Menino e a Cidade. Algumas luzes da cidade vão se despedindo e o menino, sonhando acordado, espera o seu destino. Que horas lhe terão os dias, que mãos um dia há de beijar devagar. Ele sabe que a vida não arde se o sonho é pequeno e que às vezes poderá queimar-te com o seu veneno. A noite também chora baixinho, sozinha para não perturbar a cidade que hoje dorme sem luar. Não tenhas medo, se o tempo foge sem razão, não tenhas medo, serás maior que a solidão, que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Noite fora, a madrugada chora, solta pelo vento, e o menino já se foi embora, já cresceu por dentro. Não espera desvendar os dias, já desvendou uma mulher.
que já sabe o que ela quer. Não tenhas medo, se o tempo foge sem razão, não tenhas medo. Serás maior que a solidão, que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Se o tempo foge sem razão, não tenhas medo. Serás maior que a solidão, que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Não tenhas medo, se o tempo foge sem razão, não tenhas medo. Serás maior que a solidão, que o homem não chora sozinho, não pode deixar de sonhar. Foi O Menino e a Cidade, é um tema também deste álbum Maria, da Carminho, que está connosco. Nós estamos nos momentos finais. Queremos apenas, antes de nos despedirmos, dizer-lhe que há um espetáculo, e atenção, o nosso auditório em Virgínia devia estar a pensar assim, então esqueceram-se de Virgínia? Não nos esquecemos. Adicionámos aqui no dia 19, vamos estar no Birchmere, aliás, Center, em Virgínia. Portanto, todos aqueles nossos amigos que estão em Manassas, Virgínia, e noutras cidades deste estado, podem vir a Carminho no dia 19, está prometido. Portanto, 3, como já disse, Carnegie Hall, dia 8 em Boston, dia 9 em Montreal, aliás, dia 9 em Toronto, depois dia 10 em Montreal, dia 16 em Los Angeles, dia 17 em São Francisco, dia 19 em Virgínia. Vai ver isso um dia destes aqui na SIC Internacional, toda a lista de espetáculos onde a Carminho vai atuar. Carminho, foi um grande prazer tê-la cá outra vez. Foi maravilhoso. E muito obrigado. Esperemos que os portugueses que estão radicados nos Estados Unidos possam aplaudi-la como você merece nos palcos deste país. Foi um prazer. Obrigada a todos. E para si, também, foi um prazer muito grande estar na sua companhia. Podemos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem. Boa noite. Muitos parabéns, Grupo Seabra, pelo 37º aniversário. Venha celebrar connosco no Seabra Foods da Ferry Plaza, 281 Ferry Street em Newark. Música ao vivo e muitas ofertas, comidas, jogos, animação, dia 5 e 12 de outubro, entre as 11 e as 3 da tarde. Muitos parabéns, Grupo Seabra. Seabra Foods sabe bem, mas sabe mesmo.